ferramentas digitais que todo empresário precisa ter. E aí o primeiro ponto que eu preciso falar é o seguinte: cuidado com o óbvio. Porque o que eu vou falar agora aqui, principalmente agora no começo, pode ser que a maioria vai falar, disso eu já sabia. Mas eu digo, cuidado. Espera um pouquinho, aguenta um pouquinho até o final dessa palestra. Não é tão longa assim, mas eu vou mostrar que a gente tem que cuidar um pouco quando a gente acha que o óbvio é tão óbvio assim. E por que isso? A gente precisa explorar ao máximo todas as redes sociais. O que a maioria das empresas está negligenciando não é o estar lá fazendo post. É sim utilizar, e a principal ferramenta que está sendo negligenciada é o Google, por exemplo. E para nós que queremos vender o nosso serviço, é ainda mais importante. Mas não com o óbvio, não simplesmente fazendo anúnciozinho. Ah, vou fazer só post e tudo mais, vou agregar conhecimento para o cliente. Não, tem muito mais para a gente explorar. 91,4% das pesquisas são em ferramentas do Google. E quando eu falo ferramentas, eu não estou falando só busca. O Google tem uma porrada de ferramenta. O Google tem a busca no próprio YouTube, o Google tem rede display, que é quando você vai lá, entra num site para ver uma geladeira e daqui a pouco você começa a ver geladeira por tudo quanto é site que você está. Isso é uma ferramenta do Google. O Waze é uma ferramenta do Google e outras são ferramentas do Google. E 91,4% das pesquisas são lá. E aí um dado que talvez para vocês vai ser óbvio, e é óbvio, 31,7% de quem clica no primeiro anúncio, no primeiro item da pesquisa. 31,7%. Pô, Wagner, é óbvio. Pois é muito óbvio. Outra coisa que é muito óbvia, rede social. Um estudo da Comscore fala que 3 horas e 20 minutos é o tempo da média que as pessoas ficam em redes sociais. É muito tempo para a gente negligenciar essas pessoas que estão lá nessas redes sociais. Então, a gente precisa ficar ligado. Ah, o nosso cliente não está? Está sim. Mas o que a gente principalmente precisa olhar é para o poder do remarketing e a gente precisa estar em todos os pontos. Por quê? Muito se fala sobre marketing. Ah, eu preciso fazer anúncio, eu preciso aparecer e tudo mais. Mas pouco se fala sobre o remarketing. O que é o remarketing? Quando o meu cliente ele entra lá no meu site, eu boto uma tag nele, isso é, eu identifico ele digitalmente e eu começo a aparecer para ele em outros momentos, em outras ferramentas. E esse é o principal poder das redes sociais que ninguém está utilizando, ou pouquíssimas pessoas estão utilizando. Porque eu fazer um post, fazer um vídeo institucional, é legal, mas eu preciso aparecer para o cliente na hora certa. Por que isso? Existe uma grande diferença entre Google, Facebook, Instagram, TikTok, o que for. São momentos diferentes do nosso cliente. E a gente perde muito esse momento do cliente. Porque quando o cliente está no Google, ele está pesquisando por um serviço específico. Então, ele está lá fazendo o seguinte, empresa de segurança na cidade tal. Isso é, ele já está com um momento de prontidão. Ele já quer comprar, ele já está preparado. Agora, quando ele está na rede social navegando, está lá, ele quer videozinho para rir. Quer ver um videozinho divertido, quer ver um cachorrinho, quer ver um gatinho arranhando a tela. Ele não quer ver os produtos de vocês naquele momento. Porém, se ele pesquisou no Google e daqui 5 minutos ele vai para uma rede social e vocês aparecem lá dando informações sobre esse produto, aí sim ele começa a engajar. Então, isso precisa ser utilizado com muito mais força. Isso sim precisa ser dado muito mais atenção. Não só o marketing, mas principalmente o remarketing. E essa é uma das principais ferramentas que Facebook e Instagram nos proporcionam. Vamos lá. Deixa eu dar alguns exemplos de como utilizar isso daqui. Depois eu vou mostrar algumas ferramentas para utilizar, mas eu quero falar sobre o remarketing nesse momento. Visitantes do site ou página específica. O que vocês podem começar a fazer?
Quando o cliente ele entra lá no teu site, ele entra numa página, normalmente, na página principal. Ele ainda não está direcionado em nada especificamente. E muitos de vocês têm páginas específicas, uma para CFTV, uma para alarme, uma para monitoramento, uma para portaria remota. O que é o ideal a gente fazer aqui? A gente aparecer novamente para o cliente em um outro momento, mas apresentando aquela mesma solução. Então, diferenciar o momento do cliente, diferenciar o que ele está interessado. Então, se ele está vendo sobre CFTV, eu preciso fazer um remarketing para ele, mostrando sobre CFTV. Wagner, isso é óbvio? Sim, é óbvio, mas pouca gente faz. Outra coisa que é extremamente importante a gente fazer com o remarketing. Eu acredito que muitos de vocês, muitas das suas empresas, possuem lista de clientes. Né? Então, tu vai lá no teu sistema, tu consegue tirar uma planilha com uma lista específica de clientes. O que fazer com isso daí? Começar a ligar para um por um? Também. É uma forma. Mas uma outra forma que a gente consegue fazer é pegar essa lista, jogar lá dentro do Facebook e Instagram, criar um público específico com ele e fazer com que o Facebook e Instagram mostrem postagens para esse cliente. Consequentemente, o que acontece? Eu consigo reengajar até o meu próprio cliente. Eu consigo aparecer para ele novamente. Outra coisa, engajamento. A rede social hoje ela não entrega no orgânico. Não tem como. Quantas pessoas você segue? Já pensou se ela mostrar as postagens de todo mundo? Então, ela precisa organizar. E ela mostra somente para alguns. Então, quando você usa uma estratégia de simplesmente postar, simplesmente colocar lá, o que vai acontecer? A rede social vai entregar para meia dúzia de pessoas que ela acha que é interessante. E qual que é o problema disso daí? Dessa meia dúzia é teu pai, a tua mãe, a tua tia, teu primo, teu irmão, teu cunhado, e não teu cliente. O que adianta? Não adianta muita coisa. Então, uma das formas de a gente utilizar essas ferramentas de engajamento é a gente pegar essa postagem, principalmente vídeo, impulsionar ele, e lá dentro das redes sociais, tanto o Google, quanto o Instagram, quanto o Facebook, TikTok também agora, a gente consegue determinar o seguinte: o cliente que viu 25% desse meu vídeo, eu quero que ele se torne um público específico aqui dentro. Então, vamos lá. Se tu foi lá e colocou um vídeo de 1 minuto, alguém ficou 25% do vídeo lá dentro, o que o Facebook, YouTube e Instagram vai entender? Pô, esse cara está interessado. Porque eu sei que, na média, as pessoas ficam 3 segundos no vídeo. Então, eu consigo saber que essa pessoa está interessada. Agora, e se ele ficar 75% do vídeo? Ou 95% do vídeo? O que eu consigo concluir com isso daí? Essa pessoa está mais interessada. Ela está mais engajada. Então, ela está num outro momento do funil de vendas. E eu consigo mostrar uma outra publicação para ela. Então, o que a gente fez com esse meu aluno? Ele fez aquele vídeo, eu falei, impulsiona, e vamos fazer com estratégia de engajamento, utilizando vídeo view, tempo de visualização. E as pessoas que virem mais que 25%, você vai jogar para uma outra postagem, onde ele vai baixar um e-book sobre aquele assunto. Mas, para ele baixar, ele vai ter que deixar os dados dele. Conclusão. Essa estratégia rodou por alguns dias. Isso não custa caro. Facebook e Instagram hoje consegue rodar a partir de $1 por dia. E para nós que muitas vezes atendemos só a nossa cidade, dá de chegar num público bem legal. Conseguiu alguns leads e desses leads ele fechou 2 contratos daquela solução. Aquele post lá, se ele simplesmente tivesse impulsionado, não teria dado nada. Por quê? O cara teria visto e teria morrido por ali. É a mesma coisa aquela pessoa que vai entrar dentro da tua loja, vai falar, estou dando só uma olhadinha, vai virar as costas e vai embora. Então, você precisa dar um outro estímulo para ele. E o engajamento ele vai servir exatamente para isso daí. E aí que entra quem deu like, quem curtiu, quem comentou,
e outras estratégias que a gente consegue usar dentro do engajamento. Uma coisa muito interessante que pouca gente usa. Falei lá sobre lista de clientes. Vocês têm uma lista de clientes. Esse, teoricamente, é o melhor público de vocês. É muito melhor do que alguém que está comentando num post. O que a gente consegue fazer hoje dentro das redes sociais? A gente consegue pegar aquela tua lista de clientes, subir, então tu vai gerar um público, e você consegue fazer um público semelhante. E com a inteligência da própria rede social, ela consegue fazer assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Então, quer dizer que o teu cliente normalmente é homem, entre 25 e 45 anos, e gosta dessas coisas aqui. Tem esses interesses. O que a rede social vai fazer? Vai começar a distribuir para um público parecido com isso daí, e vai começar a testar, para ver com quantos desses funciona. Consequentemente, você consegue ter um público semelhante ao seu cliente. E isso daqui é um dos principais meios de você trazer novos clientes. Quem melhor do que as redes sociais para entender o comportamento? Ela está lá, está vendo o que todo mundo está utilizando. Aplicativos e sites, outra coisa. Não é muito bom falar isso daí, mas na maioria das vezes não funciona com sites que tem pouco tráfego, se é que tem pouca gente chegando nele. Você pode pegar o site específico e você fazer um público semelhante a quem aciona esse site, a quem visita esse site. Então, por exemplo, vamos pegar um site de um fabricante, vamos pegar Intelbras, vamos pegar a Hikvision. Você consegue criar um público de quem entra lá nesses sites. Para nós isso é interessante? Não necessariamente. Será que o teu cliente acessa lá? Agora, que sites o teu cliente acessa? Ou aplicativos. A gente consegue hoje, dentro do Google, criar públicos específicos por aplicativos. Então, vamos lá. Que aplicativo o teu cliente normalmente utiliza? Utiliza o banco? Utiliza o Banco do Brasil? Utiliza o Santander? Utiliza o Itaú? O aplicativo lá, o app do banco? Você consegue colocar lá e gerar um cliente e gerar um outro público específico com alguém similar a esse cliente. Isso daí é uma outra forma de você reengajar. E essa questão dos aplicativos aqui é pouquíssimo utilizada. Pouquíssimo. E quem utiliza essa estratégia tem muito resultado. Insights. Se você entrar dentro da rede social lá, Google, Facebook, Instagram, na parte de anúncios, você consegue ir numa área de pesquisa e pedir para ele, me dê um insight desse meu público aqui. O que ele vai trazer? Ele vai trazer exatamente aquilo que eu te falei. E você vai descobrir que o teu cliente talvez não é exatamente aquele cara que você estava pensando. Por exemplo, eu recentemente olhei o insight da minha rede e eu descobri que eu tenho uma grande quantidade de pessoas interessadas em automóveis. Isso, para mim, era totalmente fora do radar. Então, enquanto a gente está, normalmente, batendo, dando murro em ponta de faca para conseguir novos clientes, os clientes estão lá. Estão passando todo dia na frente da porta da tua empresa e você não está levando eles para dentro. E aí, agora que vocês entenderam essa questão, ou que talvez eu trouxe a consciência, essa necessidade, agora sim eu quero mostrar algumas ferramentas. Porque não adiantava nada eu falar das ferramentas sem mostrar o porquê de utilizar elas dentro das tuas empresas. E aí, essas ferramentas elas servem para atrair, elas servem para qualificar, elas servem para engajar, converter e reter. Por que isso? Vejo muita gente falando, minha equipe de marketing está buscando vendas. Ok. Vendas é importante a gente buscar? E reter cliente, e engajar cliente. E fazer com que o cliente se interesse pela tua empresa, mesmo sem precisar da venda nesse momento. Então, essas ferramentas vão ajudar vocês a fazer isso daí. Vou passar algumas delas que eu separei para vocês poderem utilizar dentro das suas empresas. Outra que parece óbvio aqui, né? O Waze.
22,4% das pesquisas dentro do Waze são por nome de serviço local, nome de empresa ou serviço local. Então, normalmente, vamos lá, puxem pela memória quem usa Waze. Quantas vezes vocês, eu quero, vou dar um exemplo, hoje eu queria vir aqui para o Hotel Sandre, veio comigo. Eu não coloquei o endereço do hotel, eu coloquei o nome. 22,4% das pesquisas são feitas dessa forma. E o porquê que é importante destacar isso daí? Lembra que eu falei que muitos de vocês, ou 90% de vocês, não tem sequer um anúncio institucional? Vocês poderiam estar aqui. Vocês poderiam estar anunciando, inclusive, dentro do Waze. Para quando o cliente de vocês estivesse passando na frente da empresa de vocês, ou próximo, ou pesquisando sobre uma empresa similar à sua, você aparecer lá no Waze, como sugestão de destino. O Waze hoje ele cobra $2 para cada 1.000 pessoas que veem o seu anúncio. $2 para cada 1.000 pessoas que veem o seu anúncio. Isso daí, se você pegar e jogar no Facebook, no Instagram, não dá para nada. $2 não dá nem para o começo da conversa. Então, aproveitem. TikTok também dá de anunciar, LinkedIn dá de anunciar, só que LinkedIn ainda é caro. O LinkedIn orgânico ainda funciona bem. Mas está aqui uma estratégia para vocês utilizarem. Outra, essa ferramenta eu acredito que nem todo mundo conhece. ManyChat. Essa é uma ferramenta para atrair e qualificar o cliente. Por que isso daí? O que essa ferramenta faz? Você consegue automatizar as conversas, tanto de Facebook, Instagram e WhatsApp, com esta ferramenta. Então, o que acontece? Aí um número aqui. 77% das pessoas estão dispostas a compartilhar algum dado pessoal se você entregar algo personalizado para ela. Então, como você consegue utilizar isso daqui? Esse dado é da Associação Brasileira de Empresas de Mercado de Fidelização. Como você consegue utilizar isso daqui? Tu tem lá a tua postagem, Facebook e Instagram, principalmente Instagram funciona muito bem. A pessoa foi lá e comentou dentro do teu post. Seja o que for, mandou um foguinho, botou um like, disse ok, top, seja o que for. Automaticamente a ferramenta ela vai poder jogar uma resposta como se fosse uma pessoa digitando. Pô, legal, gostei do seu comentário. Pô, estou te mandando uma mensagem privada. E lá na mensagem privada você inclusive consegue qualificar ela. Então, por exemplo, pô, você já tem alarme na sua casa? A pessoa vai clicar em sim ou não. Você vai montar todo esse fluxo de perguntas e respostas para você conseguir qualificar e, ao final, inclusive, jogar essa pessoa, levar essa pessoa para o WhatsApp da empresa. E lá no WhatsApp, você fazer a venda. Eu uso muito essa estratégia aqui, tá? Então, o que eu montei aqui? Dentro da minha estratégia, eu montei uma espécie de um spin selling. A pessoa comenta, ela entra, eu pergunto sobre o problema, pergunto sobre a situação, a implicação, e no final eu apresento algum conteúdo específico para ela. Tudo isso automaticamente. Detalhe, essa ferramenta ela é gratuita. Tem as limitações, ela é um freemium, né? Então você tem uma limitação na gratuita, a partir do momento que você paga, você libera algumas funções. Isso daqui funciona no post, funciona em stories, funciona em todas as tuas publicações. Outro óbvio, né? WhatsApp. Quer mais óbvio que isso daí? Vamos lá. Pesquisa do site Twilio. Twilio é um site que faz comunicação, SMS, é uma empresa autorizada pelo WhatsApp para fazer comunicação. 53% das pessoas preferem fazer negócios com empresas que têm algum canal conversacional. Isso é, com quem elas consigam falar. Poucos sites hoje têm alguma ferramenta para realmente conversar. Muitos têm lá no site um campo de contato, que eu nem preencho mais, porque eu sei que a maioria das vezes não é respondida. Mas o que o cara quer? Ele quer entrar no teu site,
ele quer clicar no botão, ele quer abrir um WhatsApp e ele quer começar a conversar com o humano, se possível, naquele momento. Tá, e como utilizar o WhatsApp? Vou botar alguém lá para ficar respondendo mensagem dos meus clientes? Também pode, mas dá de fazer de outra forma. Existem algumas empresas, esse é um exemplo delas. Essa ferramenta se chama ChatGuru. Existem N ferramentas, tá? Eu trouxe daqui porque eu considero que é uma das mais completas. Ela é paga, sim, ela é paga, mas você consegue fazer todo o funil do cliente e toda a personalização da conversa. Então, vamos lá. Não vai ser aquela conversa assim, olá, cliente, tudo bem? Aqui é o robô tal. Não. Você consegue capturar o nome do cliente antes de entrar na ferramenta e você consegue conversar com ele como se fosse uma pessoa, chamando ele pelo nome, entendendo qual a necessidade dele. Então, eu posso criar momentos específicos. Por exemplo, o cara acessou lá o meu site na parte de portaria remota. Eu consigo fazer com que um funil que vai conversar com ele seja um funil sobre portaria remota. Não simplesmente chegando lá e falando assim, o que você deseja? Posso te ajudar? Estou aqui para te ajudar. Chato. Ninguém quer, robô. Agora, se o cara entrar lá e você falar assim, pô, vi que tu estava na minha página lá sobre portaria remota. Pô, tu tem alguma dúvida sobre isso daí? É muito diferente. Então, ferramentas de WhatsApp, elas deveriam estar sendo usadas no dia a dia da empresa de vocês. Outra ferramenta, e-mail? Sim, e-mail. Só que qual que é o grande problema do e-mail? Não sei se vocês sabem, mas, em média, apenas 17% das pessoas abrem o e-mail para ler. E dessas 17, apenas 10%, no máximo, clicam em alguma coisa. Clicam no teu link, baixam o teu arquivo. Por que isso é complicado? Pô, quantos de vocês já mandaram alguma comunicação para o cliente e o cliente disse que nunca recebeu? Não é que ele não recebeu. Ele recebeu, mas não abriu. Quantos de vocês já mandaram um boleto para o cliente e o cliente depois falou que não tinha recebido? Ele recebeu, mas ele recebeu e não abriu. Não clicou. Então, com ferramentas de e-mail, aqui eu trago duas, nós conseguimos identificar quem é o cliente que clicou, quem é o cliente que abriu, quantas vezes ele abriu, em que site ele clicou, qual a tendência dele de clicar, qual o horário que normalmente ele clica, qual o horário que ele normalmente abre e-mail. Então, tudo isso você consegue utilizar dentro dessas ferramentas. Aqui eu trago duas ferramentas que vocês podem dar uma olhada, tá? Uma delas é essa Builderall. Builderall é meio que um faz-tudo, mas ela é uma empresa de um ótimo custo-benefício. Tu tem dentro dela e-mail marketing, tu tem dentro dela WhatsApp, tu tem para enviar em grupos, tu tem até ferramentas de site, tem uma porrada de coisa lá dentro. Eu, inclusive, uso por um preço bem interessante, tá? Builderall, inclusive, é uma das que eu uso. E uma outra, a gente tem aqui o Active Campaign. Essa é meio que a queridinha do mercado digital. Por quê? Porque ela tem a tendência de ter a melhor entrega de e-mails. O que é entrega? Quando você manda uma quantidade de e-mails em massa, não chega para todo mundo também. Então, essa ferramenta tem uma tendência de entregar mais, entregar para todo mundo, e principalmente ter um índice de abertura maior. Essa daqui, ela é queridinha também porque ela integra principalmente nos principais sites. Então, você já consegue deixá-la lá dentro do teu site, totalmente automatizado. A pessoa visitou uma página, entrou num formulário, automaticamente ela disparar mensagens para ela. Duas outras ferramentas, que essas daqui são interessantes, aqui, principalmente na parte da prospecção. O que são essas ferramentas aqui? O Ricardo Dal Bosco falou sobre LinkedIn. LinkedIn é uma das ferramentas, uma das redes sociais, onde a gente consegue encontrar o decisor. A gente consegue ir lá, eu quero encontrar o diretor de marketing, eu quero encontrar o diretor de TI, eu quero saber quem que é o TI da empresa tal. Essas duas ferramentas aqui, elas têm o poder de extrair contatos de dentro dessas redes sociais específicas. Então, essa primeira aqui, o Snowview, ele consegue LinkedIn, Gmail e um domínio específico. Pô, eu quero vender para Bosch. Você consegue jogar o domínio Bosch aqui dentro
e ele vai te trazer todos os domínios, todos os e-mails que tem lá dentro com todos os contatos específicos que ela conseguir. A Lead Stall você consegue fazer inclusive pelo Google Maps. Pô, eu vou fazer uma promoção específica e vou anunciar CFTV para um pet shop. Fazer um pacote específico para o pet shop. Você consegue ir lá no Google Maps, pesquisar pet shop, ele vai trazer toda a relação, você vai acionar o Lead Stall, ele vai te trazer todos os contatos de quem está lá nessa tua pesquisa. Beleza, Wagner, eu vou pegar isso daí e vou fazer o quê? Vou ligar para um por um? Pode. Mas lembra que eu falei que vocês conseguem subir uma lista de clientes para Facebook? Vocês podem pegar essa lista e subir para o Facebook. E fazer aparecer lá dentro do Facebook. Todos nós estamos sendo monitorados. O tempo todo. Seja pelo nosso cliente, seja pelo nosso concorrente, seja por quem for, seja pelas redes sociais. Então, tudo que a gente faz dentro das redes sociais, dentro dos sites, todos os sites que a gente entra, tudo isso daí está sendo monitorado. E a gente também consegue monitorar os nossos possíveis clientes, possíveis leads, para utilizar também isso daí ao nosso favor. Então, utilizem isso da melhor forma possível.